quando a gente não comunica o que a nossa empresa faz ou o bom profissional que nós somos, a gente condena o nosso cliente a ser atendido por um profissional ruim. Fala galera, bem-vindo a mais um SoMaxCast, o podcast do empreendedor, onde a gente traz temas relevantes para você que está empreendendo, para você que quer começar a empreender. E hoje não vai ser diferente, estou recebendo duas pessoas incríveis aqui com a gente, a Thaís e a Sueli. Já ela já vai se apresentar para vocês. A gente vai falar sobre comunicação lucrativa, turma. Você já sabe qual que é a importância da comunicação para o teu negócio? Você sabe como fazer isso ficar lucrativo, como se comunicar com o teu público? Então, hoje você está no podcast exatamente que é para você. Já não, para não perder nada, se cadastra aí, manda também para aquele teu amigo que você sabe que precisa se destravar, porque hoje o tema está muito legal e você não pode perder. Bom, meninas, prazerzaço receber vocês aqui com a gente. É uma honra para a gente falar principalmente sobre um tema que a gente gosta tanto, que é comunicação. E se apresenta aí para a nossa audiência, conta um pouquinho de vocês. É um tema, comunicação lucrativa, é um tema que está muito presente aqui na SoMax, né? A gente já percebe quando chega aqui na empresa, porque fomos recebidas de uma forma muito lucrativa, né, Suelen? Muito especial, muito personalizada, né? Uma recepção milionária, vamos dizer assim. Com o nosso nome ali. Também agradecemos primeiro pelo convite, né, Alan, por nos proporcionar participar aqui contigo, bater papo aqui com o pessoal e poder falar um pouco sobre comunicação lucrativa. Como tu já falou, eu sou a Thaís, sou jornalista, tenho 20 anos de experiência na área da comunicação, mas esse tema, né, de comunicação lucrativa, ele surgiu na nossa história um pouco mais recente, né, porque também antes de começar a trabalhar com comunicação, ensinar comunicação, hoje eu sou mentora em comunicação lucrativa, também gostei mais dos bastidores, então ao longo desses 20 anos aí de caminhada, passei por vários setores, pelo setor público, pelo setor privado, fui adquirindo essa experiência da minha vivência também e mudando a minha comunicação ao longo do tempo. Então, hoje, com essa bagagem, é que a gente consegue realmente falar um pouco de comunicação lucrativa e trazer esse conceito que daqui a pouco a gente vai falar mais, né? Explicar melhor. Mas para quem é aqui de Santa Catarina, sou formada pela Univale, no curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo. E sou mãe da Alice, gosto sempre de falar, uma pequena de 8 anos que também me ensina muito sobre comunicação, porque a gente, quando entra na maternidade, a gente descobre que existem mais formas de se comunicar, além daquelas que a gente está habituada. Então, trago um pouquinho dessa jornada hoje para quem nos assiste, para quem convive com a gente. Legal demais. 2 décadas de experiência, então, turma, esse aí é o gabarito que elas têm. É uma pequena, grande bagagem, né? Se a gente for somar ainda mais de 30 e poucos anos de experiência. Legal. E agora intensificada, né, com a filhota, né? Muito. A maternidade é como eu falei, a gente entende conceitos de comunicação através da maternidade. Aquela coisa do que o óbvio precisa ser dito, criança, ela é muito... tu precisa dizer exatamente o que ela vai fazer, ou se tu não diz, ela entende do jeitinho dela. Então, a gente já vem com esse conceito, né, da maternidade, que o óbvio precisa ser dito. E outros ensinamentos, né, de como se comunicar, porque o público infantil, ele requer toda uma característica de comunicação. Então, quando a gente traz isso para o corporativo, é a mesma coisa, né? A gente falava agora, antes de entrar no podcast, cada um tem um perfil, cada um tem uma personalidade, cada um tem o seu mapa de mundo, e cada um tem a região que nasceu, tem a sua história. Então, não dá para querer comunicar para todo mundo da mesma forma, né? Uhum. E esse é um dos ensinamentos que a maternidade me trouxe muito forte também aí nesses 8 anos de jornada. Boa, legal demais. E você, Sueli? Bom, diferente da Thaís, eu não sou mãe ainda, mas juntas, né, nós temos a mesma formação, também sou jornalista, né, comunicação social com habilitação em jornalismo, e uma das coisas que eu me apaixonei na faculdade foi comportamento do consumidor. Eu fiz uma cadeira eletiva que era de psicologia da comunicação e eu adorei, porque quando eu escolhi o jornalismo eu também tinha uma inclinação para psicologia, porque eu sempre achei a nossa cabeça fantástica, né? O que nos move, o que nos motiva. E quando eu conheci na faculdade, então, essa disciplina, eu me encantei. Quando eu terminei, eu fui procurar, então, uma especialização. Hoje eu sou especialista em psicologia da comunicação e do marketing.
que eu acabei descobrindo que é uma área, assim, que demanda bastante tempo, porque a nossa cabeça, ela muda o tempo todo. Então, é um ensinamento aí contínuo. Tive experiência em redação de jornal, já passei por várias áreas ali no jornalismo. Eu tenho 14 anos também de graduada, então bastante experiência aí, a gente carrega juntas. Já trabalhei em redação, com uma loucura de fim de ano aqui em Balneário Camboriú. Na época eu trabalhava no Sol Diário, que nem tem mais, mas era do Grupo RBS, que hoje... Também não tem mais. Que também não tem mais, que agora mudou, né? NSC. Mas foi uma grande bagagem de aprender a me comunicar sob pressão. Depois acabei indo para uma universidade, onde eu acabei entrando também nessa parte de palestra. Foi a primeira vez que eu dei uma palestra meio no susto ali, mas fui com experiência também em coordenação de marketing de uma entidade, acabamos somando tudo, embalamos isso e hoje a gente ensina comunicação lucrativa, porque comunicação, isso é muito importante dizer, vou até olhar ali para a nossa audiência, que comunicação ela é uma habilidade e como habilidade ela pode ser treinável, ela pode ser adquirida, praticável. Então, quando eu comecei a me comunicar, e hoje a gente escuta muito, mas porque você se comunica bem porque você é jornalista. Eu fugia nas aulas de telejornalismo e quando a família perguntava, quando que eu vou te ver na televisão? Que é o que sempre perguntavam, né? Hoje não tanto, mas antigamente, tu é jornalista, quando que eu vou te ver na TV? A minha resposta era nunca. Então, se você está me assistindo aqui no YouTube, saiba que isso mudou, agora eu apareço realmente. Eu também tive uma inclinação para bastidores, mas quando a gente vê que o palco é importante para a gente contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas, a gente não quer mais largar o microfone. Então, juntas, a gente acabou trazendo essa bagagem, elencando tudo que a gente aprendeu e tudo que foi importante na nossa trajetória, na nossa jornada, para hoje ensinar comunicação lucrativa. Falando ainda um pouquinho de mim, eu sou paulista, naturalizada catarinense, então eu vim para cá quando eu era muito pequenininha, só que tem um sotaque aí que é uma mistura e também entendo muito na prática essa parte das diferenças comportamentais que uma região também impacta na pessoa, que aqui em Santa Catarina é diferente também da cultura de São Paulo, e conhecendo essas culturas e incorporando as coisas boas, a gente consegue tirar muito lucro disso. Legal. Legal, Tomé. Isso aí é para vocês entenderem como é que vai ser o bate-papo agora, né? Já viu que vai ser bom demais, até pelo gabarito que elas têm aí e vão trazer isso pra gente. E aí vocês fundaram a Amplitude, né? Conta um pouquinho mais da Amplitude também. Isso, a Amplitude, ela nasceu lá em 2018. Eu e a Thaís, a gente costumava trabalhar juntas. Ela foi minha chefe. E a gente teve uma sintonia, uma sinergia tão intensa que a gente acabou realizando juntas o sonho de empreender. Todo mundo acho que tem, ou pelo menos agora está mais latente, até quando a gente dá treinamento, às vezes para um público mais jovem, a gente pergunta, o que tu quer fazer lá na frente? Daí as pessoas falam, empresário. Empresário do quê? Não sei, quero ser empresário. A famosa pergunta, o que você quer ser quando crescer? Porque esse empreendedorismo, a gente já tinha aquela sementinha lá dentro, mas a gente não sabia muito bem. Então, a gente acabou unindo essas forças e criamos a Amplitude Comunicação em 2018. Inicialmente, trazendo a nossa expertise, porque como trabalhávamos juntas em uma universidade, que como a Suelen comentou, então ali a gente já trabalhava, né, com assessoria de imprensa, com o desenvolvimento dos eventos institucionais, e a gente acabou levando isso para o mercado. Então, começamos a trabalhar com eventos corporativos e atendendo os clientes da região de Brusque, mas já abrangendo Santa Catarina, né, numa linha de abrangência da assessoria de imprensa, que é uma ponte, né? A assessoria de imprensa ela funciona como uma ponte entre o cliente e os meios de comunicação. Então, o conteúdo do cliente a gente refina, faz um texto, faz áudio, faz vídeo e aí manda isso para os meios, para os veículos de comunicação. Então, foi dessa forma que a gente começou. E aí veio pandemia, né? Eventos deixaram de ser uma realidade naquele momento. E como todo mundo precisou se reinventar, a gente também foi se reinventando e foi entrando em outros mercados. Mas o que é muito legal da nossa história, principalmente na Amplitude, é que sempre veio muito do nosso cliente, dos nossos amigos, né? A gente todo mundo deu aquela incentivada, a gente já começou a ter os nossos primeiros clientes e ensinar foi algo que veio assim também. As pessoas começaram a dizer, mas se vocês sabem, por que vocês não ensinam? Mas eu queria saber o que vocês fizeram. E foi um processo muito natural. A gente não chegou um dia e planejou, agora a partir de hoje vamos começar a ensinar. Isso foi acontecendo, as pessoas foram vindo, a gente foi formando uma turma, mais uma turma, e depois foi tendo... E aí as pessoas queriam que a gente
queriam ser nossos mentorados. E aí sim é que surgiu um novo desafio, porque como é que a gente vai mentorar? A gente precisa embalar tudo isso, a gente precisa comunicar isso de uma forma que as pessoas entendam. E aí surgiu o conceito de comunicação lucrativa, porque nós entendemos que tudo que se faz em comunicação tem o objetivo de gerar lucro realmente, né? Quando a gente não tem prejuízo com a nossa comunicação, já é uma forma de ter lucro, porque se eu não consigo elaborar bem uma frase, se eu não consigo entender o que o meu cliente precisa para atender a necessidade dele, se eu não consigo dar minha opinião numa reunião de trabalho, tudo isso traz prejuízo. E aí a gente foi entendendo que o que nós fazíamos já estava muito relacionado a isso. Mas como fazer o empresário, né, entender do que a gente estava falando? Porque até a Suelen comentou antes, né? Há um tempo atrás, quando surgiu uma crise, a empresa passava por uma crise, o primeiro corte era lá na área, né, do marketing, da comunicação. Hoje a gente já vê que esse cenário vem mudando porque as pessoas entendem a necessidade de comunicar. A própria pandemia acelerou muito isso, né? É importante estar presente. Então, o conceito de comunicação lucrativa ele surgiu exatamente a partir disso, para que as pessoas entendam que comunicação é lucro, mas para lucrar a gente precisa comunicar, e comunicar com intencionalidade, com estratégia, com verdade, principalmente com autenticidade, né? Então, é isso que a gente trabalha. Assim que você falou o tema para mim, né, eu já até brinquei ali nos bastidores, deu aquele plim, né? Cara, é um tema incrível, porque a gente também estava falando antes da gente começar a gravação, turma, da importância de se comunicar. E a própria Suelen trouxe, né? Falar e se comunicar são duas coisas completamente diferentes. E a gente está muito nessa pegada de educar o mercado, de aumentar o nível de conscientização do que é um programa de proteção e privacidade de dados dentro das empresas. Hoje, quando o empresário ele joga lá LGPD, como se adequar, ele recebe uma overdose de informações, e isso que tem acontecido muito. Ou seja, muita coisa errada, muita gente que se acha um fornecedor falando um monte de asneira na internet. E a gente falou, cara, a gente sabe o produto que a gente tem, a gente sabe as cases de sucesso que a gente tem, a gente sabe fazer. Agora, como se comunicar com esse público para que ele entenda realmente que a Somax é diferente daquilo tudo que ele está vendo no mercado e que pode ser a melhor opção dele. Então, quando você falou o tema, eu falei, cara, é incrível o tema, eu acho que eu preciso trazer isso para um podcast. E daí foi o convite muito acelerado, né? A gente conversou há muito pouco tempo e hoje a gente está aqui. Mas, meninas, vamos lá. O que é realmente uma comunicação? Como é que a gente consegue levar para a nossa audiência hoje? Qual que é a diferença de falar e de se comunicar? Certo. A comunicação, ela é efetiva, é uma comunicação lucrativa quando ela acontece com intencionalidade e autenticidade. Então, você tem que ser intencional na hora de comunicar com um propósito, com um objetivo. Até se a gente for parar ali para analisar a história da nossa empresa, embora a gente tenha dado os passos, também subindo os degraus, igual aqui na Somax, a gente vê que tudo já estava lá no início. Quando a gente fez a escolha do nome, também tem um propósito, a escolha do Amplitude Comunicação. Por que amplitude? Porque amplitude é propagar, né? É dar voz. Então, quando a gente escolheu o nome, a gente já estava inconscientemente prevendo o futuro, porque quando a nossa missão começou, era para dar voz para empresas, para marcas de sucesso e as coisas que aconteciam. A gente só foi adaptando isso para também dar voz para os profissionais, até porque a comunicação ela foi mudando e hoje mais forte do que nunca é que pessoas se conectam com pessoas, marcas são feitas por pessoas. Então sempre tem um profissional por trás daquela empresa, daquele sonho. E é isso que a gente trabalha, para dar amplitude para esses profissionais, para suas ideias, porque pessoas conseguem transformar o mundo, desde que elas saibam como comunicar. A gente até diz que, às vezes não, infelizmente, muitas vezes, tem empresas, que nem tu falou, se procurar lá LGPD, vai aparecer links de gurus também que falam sobre isso, só que às vezes informações desconexas, ou coisas que não são bem assim. Mas essas pessoas sabem se comunicar, elas acabam se comunicando e elas vão dominando uma fatia do mercado. E às vezes a gente tem muito profissional bom que tem conhecimento, tem técnica, tem seus diferenciais, mas não sabe passar isso para a audiência, não sabe passar isso para o mercado e ele acaba sendo engolido. Então, a gente veio trazer toda a nossa bagagem para dar realmente essa força, esse impulso para que as pessoas possam ter amplitude nas carreiras a partir do que elas fazem de melhor e do que elas têm de melhor, que são elas mesmas. Então, quando a gente fala, e principalmente para a parte do digital,
que hoje a rede social, o digital é uma grande vitrine, porque não tem mais fronteiras. A gente pode se comunicar com qualquer pessoa do planeta, né? Desde que tem internet e tecnologia. Mas o principal, o diferencial de cada profissional é quem ele é. É da forma como ele faz. Então, não tem que se encaixar, e quando a gente fala também em comunicação, tem muita parte dos arquétipos, né, do ramo empresarial, então as pessoas às vezes tentam se encaixar num perfil que funciona, mas elas têm que entender qual que é o perfil dela e trabalhar da melhor forma para que ela realmente tenha uma comunicação efetiva. Legal. E aí sim a gente entra na parte de comunicação lucrativa, que são os pilares. Nós temos 5 pilares, que são as habilidades essenciais que cada profissional precisa ter para realmente se comunicar com destaque, né, com esse propósito. Exatamente, porque não adianta só falar, né? A gente tem que saber como falar. A gente sempre traz um outro conceito que não é o que a gente diz, é o que o outro entende. Então, como fazer o outro entender? Porque o ato de comunicar por si só, se a gente for lá olhar no dicionário, comunicação é tornar algo comum. Então, eu vou te passar uma mensagem. Mas como tornar algo comum de forma que a pessoa entenda o que a gente fala e como tornar algo comum que seja intencional para os resultados que nós queremos, né? Então, esse é o grande diferencial de uma comunicação realmente lucrativa. Legal. E você falou, Sueli, uma coisa que me chamou muita atenção, que são os gurus, né? Que estão aí falando asneiras. É raro, mas acontece muito, né? Asneiras. E a galera que realmente sabe que pode fazer a diferença, às vezes está se omitindo por vergonha ou por travamento de não conseguir se comunicar e não acabar não levando aquele assunto que realmente vai fazer a diferença na vida de uma pessoa. Eu estava falando para vocês, eu estava num evento ontem, entre tantos palestrantes que tinha lá, teve um que trouxe uma frase, né, que estava escrita assim, ó: nesse exato momento existe alguém sedento pelo teu pior conteúdo. E aí, às vezes, quando a gente começa a refletir nisso, eu paro e penso assim, cara, tem tanta gente enganando empresários, falando que a LGPD é uma coisa e não é, por que que eu sei exatamente o que precisa ser feito para ajudar aquele cara na ponta, eu não vou falar? Então, mesmo que não fique 100% do jeito que eu queria, eu tenho que levar esse conteúdo para frente. A gente precisa falar, precisa se expor. Porque teve uma história muito legal ontem de uma pessoa que ela falou, eu não conseguia falar, não estava muito travada, e eu me desafiei e fiz um conteúdo falando sobre violência, né, doméstica, né, marido, mulher e etc. E uma pessoa escutou aquele conteúdo dela e foi motivada a buscar ajuda por causa do conteúdo dela. E uma vez, quando ela estava dando uma palestra, essa pessoa foi na palestra dela e falou, olha, eu sofria violência física todos os dias e eu já estava achando que ele um dia ia me matar. E graças ao teu conteúdo, você salvou a minha vida. Então, olha só como é importante a gente se expor, a gente falar, cara, se a gente é bom naquilo que a gente faz, por que não? Porque o mundo está sendo dominado por pessoas que estão falando um monte de coisa errada. Então, a gente que sabe muito realmente precisa se comunicar, saber se comunicar e realmente falar. Então, cara, fantástico. E esse trabalho que vocês fazem é incrível para ajudar essas boas pessoas a levar o conteúdo dela com excelência, né? Eu costumo dizer que se impactou uma pessoa, já valeu a pena. Já valeu a pena. Porque tem muitos mentorados nossos que às vezes falam, mas para que eu vou fazer live? Tem 3 pessoas me assistindo. Às vezes 3 pessoas que podem converter muito mais do que muitas pessoas se não for o Pode público mudar a vida qualificado. de uma pessoa. Exato. Né? Se tu plantou uma Exatamente. ideia ali, aquela pessoa absorveu e vai começar a fazer alguma coisa diferente, já valeu todo o investimento de tempo, de esforço. A gente fala que já saiu no lucro. Porque Exato. realmente é sobre transformação. Né? Não é só falar por falar, mas é transformar, é impactar. Quando a gente presta algum serviço ou tem algum produto, claro, é um serviço ou um produto, mas não é só sobre o que você está entregando, é o que aquilo vai fornecer para a pessoa, o que aquilo vai impactar na vida dela. A gente não compra por comprar, a gente compra coisas que vão nos, né, vai facilitar, vai melhorar alguma coisa, vai resolver algum problema, vai trazer uma solução. Então, tem um propósito por trás disso. E é isso que a gente precisa comunicar. Qual que é a diferença? O que tu vai transformar de valor? O que tu vai impactar na vida daquela pessoa para que seja diferente? Então, isso, se a gente for ver, deveria ser a missão de qualquer empresa, Perfeito. de qualquer profissional, né? De promover essa transformação que precisa ser positiva. E quando tu diz que realmente tem muitos gurus, né? Que a gente já comentou isso acaba intimidando as pessoas que tem um conhecimento genuíno, porque a gente acaba tendo uma trava, um bloqueio,
Nós que participamos, tem vergonha. A gente que participa muito de evento de empreendedorismo feminino, inclusive a gente organiza o Elas por Elas lá em Brusque, que sempre reúne ali em torno de 200 mulheres, é muito bacana, mas tem um momento que é uma dor comum, uma dor geral, que é a hora de se apresentar. As pessoas travam, até eu brinco, se tiver uma pá, cava um buraco ali, se esconde para não ter que se apresentar. E quando, se eu te pedir para você se apresentar, eu não vou saber se você... Não vou ter nada para comparar porque eu não te conheço. Então, o que você me disser, eu vou tomar aquilo como verdade. Então, a nossa apresentação é a única coisa que a gente não consegue errar na vida. Isso aí. Né? Conhecimento, a gente pode corrigir algumas informações que somos todos humanos. Às vezes as pessoas falham, isso é normal, que a gente não pode continuar insistindo naquele mesmo erro. Mas o se apresentar deveria ser a coisa mais simples, porque nós sabemos quem nós somos. Só que aí entra o X da questão. A gente não sabe lá no fundo quem que a gente é. Por isso que quando a gente trabalha em comunicação lucrativa, a primeira coisa que a gente traz, né, o primeiro tema, o primeiro conteúdo que a gente explora é o alcance. E o alcance ficou muito famoso com redes sociais, que é a métrica de alcançar as pessoas, mas antes de alcançar o outro, a gente precisa se alcançar lá dentro. É que o autoconhecimento ele é muito importante para qualquer pessoa ou empresa que precisa se comunicar. Como que uma empresa vai comunicar para o mercado se ela não sabe qual que é a essência dela, quais que são os valores? Então, o alcance né? é para todo mundo. E olha só que interessante, você falou muito de propósito também, né? E complementou agora. Olha como se encaixa legal. A gente tem um propósito muito claro, muito bem definido, né? Hoje, no Brasil e no mundo, todas as empresas estão correndo risco de sofrer ataques cibernéticos. E no Brasil existe uma legislação de proteção de dados, que é a Lei 13.709 de 2018, a tão falada e conhecida LGPD. Esse é o nosso propósito. Se existem empresas que correm o risco de sofrer ataque cibernético e precisam proteger dados pessoais por causa de uma legislação, a gente precisa levar esse tema para eles. Porque nós aqui, que vivemos esse universo, a gente sabe o que pode acontecer de ruim e de positivo pela falta de um programa de privacidade de dados ou pela implementação de um programa desse. Então, a gente precisa levar isso ao público e saber se comunicar. Esse é o nosso propósito. A gente levar essa informação. Eu gosto muito de dizer que pior do que não fazer nada em relação a esse tema é nem saber o que precisa ser feito. Então, às vezes, só da gente gerar um conteúdo rápido, né, uns storyzinhos, uns reelzinhos de 1 minuto, 1 minuto e meio, a galera já começa a entender qual que é a importância disso. Assim como a gente está fazendo agora, né? A gente já falou sobre a importância de saber se comunicar. Já falou a diferença entre comunicar e falar. E você falou de pilares, né? Estou muito curioso para saber esses pilares. Como a gente gosta de entregar aqui, sabe? Quais são esses pilares e como a galera que está ouvindo a gente hoje consegue aplicar isso no dia a dia para ter uma comunicação lucrativa. Eu só quero complementar ali o que a gente vinha falando antes, que quando a gente não comunica o que a nossa empresa faz, o bom profissional que nós somos, a gente condena o nosso cliente a ser atendido por um profissional ruim. Nossa, que frase legal, cara. Tá entregando de bandeja, assim, A gente entrega ele de bandeja. E olha só como é triste, né? Porque, bem como a Suelen falou, eu sou uma excelente profissional, ela é uma excelente profissional, mas a gente não comunica isso. Então, como é que o cliente vai nos conhecer? E aí a gente condena ele a ter um mau atendimento, a ter um serviço ruim, a não ter o serviço de qualidade que a gente oferece, que a Somax oferece, porque muitas vezes o cliente não conheceu, que não é o caso de vocês, porque a gente ficou bastante impressionada com a preocupação de vocês realmente com a comunicação, né? Em trazer diferentes formatos, em trazer diferentes possibilidades aí para o cliente de vocês. E como eu digo, é uma prestação de serviço mesmo. A comunicação, a informação é poder, né? Quando a gente tem a informação que a gente precisa naquele momento, a gente consegue resolver o que a gente precisa. Então, só para complementar ali, antes da gente entrar e tá tudo amarrado, na verdade. Nos pilares, né? E o nosso primeiro pilar, então, para uma comunicação lucrativa é o alcance, como a Suelen comentou, que tem tudo a ver com o autoconhecimento. A gente diz que é alcançar a nós mesmos para depois, sim, alcançar o nosso público, o nosso cliente, vender as nossas ideias, né? E aí, a partir do autoconhecimento, então, do alcance, a gente vai para o magnetismo, que é a capacidade de atrair, né, as pessoas certas e as oportunidades certas. Como nós nos conhecemos aqui nela, e isso traz novas oportunidades, na comunicação lucrativa a gente acredita muito nisso, em desenvolver realmente o nosso magnetismo, é como um imã, né? Para aí sim
trazer as pessoas e as oportunidades certas, porque não adianta também a gente sair fazendo networking, sair aparecendo em eventos, sair se comunicando, se são pessoas que não estão dentro do perfil que vão nos ajudar, né? Ajudar as nossas empresas a chegar ao objetivo que ela tem. Então, por isso que esse magnetismo ele precisa ser trabalhado, para que a gente não atraia todo mundo, mas sim realmente as pessoas e as oportunidades que a gente precisa. E daí vou deixar a Suelen complementar para eu não falar todos os pilares. Não. São 5 total. São 5, já falamos de 2. Então, alcance, magnetismo. E o magnetismo, ele vem junto, ele caminha junto com o posicionamento estratégico. Porque o que é o posicionamento estratégico? É você ter a clareza de qual que é a tua essência, que é lá no alcance, para você conseguir se conectar com as pessoas, com as oportunidades, com os negócios. E precisa ter um posicionamento estratégico para você realmente deixar claro o quem que você é, para que você faz e para quem você faz. Então, quando a gente fala em posicionamento estratégico, são as bandeiras que você defende, a forma como você se comunica. A gente que trabalha com comunicação lucrativa, a gente usa muitos termos referentes ao lucro. Né? A gente fala de prejuízo, fala de lucro. Chama os nossos mentorados, a nossa audiência de milionários e milionárias, porque isso é um posicionamento estratégico nosso. A gente quer que realmente as pessoas tenham amplitude, e quando elas têm amplitude, olha lá, o nome da nossa empresa, então a gente está falando, eu podia dizer, as pessoas tenham relevância, as pessoas tenham autoridade, mas a gente opta por falar amplitude. Isso está amarrado no nosso posicionamento estratégico, porque é um valor que a gente acredita. Então, não tem como você aparecer ou comunicar com intencionalidade se você não conhece a base, se você não entende, você está ali só por fazer. Se eu te perguntar assim, quem que é o teu cliente ideal? O que comprar de mim. Tá errado. Quem tenta falar para todo mundo acaba não falando para ninguém. Ninguém. É o que a gente também fala, quem fala com todo mundo não se comunica com ninguém. Porque Boa. a comunicação... Já aprendi, olha não aqui, é mais falar, né? É comunicar. Quem fala, porque falar é sair espalhando. Então, quem fala com todo mundo não se comunica. O comunicar, ele vai além, ele é mais profundo, ele realmente é uma troca. Porque, sabe aquela coisa, fulano fala. Quando que a gente diz isso? Quando uma pessoa, ela tá despejando informações e a gente não absorve. E quando a gente quer elogiar alguém, a gente fala assim, nossa, fulano é um bom comunicador. Olha a diferença, a gente já traz esse peso. E essas questões, elas são todas trabalhadas e definidas no posicionamento estratégico. Então, quais são os eventos que essa empresa acaba atrelando a imagem? Quais são as parcerias? Qual que é essa conexão? Por isso que a gente gosta de trabalhar o magnetismo junto com o posicionamento estratégico, para ter realmente o DNA. A gente até brinca que é um GPS da comunicação, do plano de ação ali da empresa, porque toda a comunicação vai ter que ser trabalhada com base no objetivo, no que ela quer atingir. Então, esse é a primeira parte. E quando a gente tem clareza em tudo isso e deixa bem alinhado, não, peraí, faz sentido, aí sim que a gente entra ali na reta final ou no que é o mais desejado pelas pessoas, que é a parte de oratória. Só que a gente não trabalha a oratória simplesmente com as habilidades. A gente acabou dividindo isso, então, em linguagem e influência. Esse é o quarto pilar. Esse daí seria o linguagem, quarto e o quinto. E o quinto, influência. A gente gosta de trabalhar eles dividido juntos. em 2 pilares. Exato. A linguagem e a influência. Porque o que a gente entende? Muita gente chega pra gente, vocês fazem curso de oratória? A gente faz curso de oratória puramente também. Mas a gente sempre fala de que adianta você saber como segurar um microfone, de que adianta você saber como se portar, qual o melhor ângulo do seu celular para gravar uma story ou para produzir um conteúdo, se você não sabe como falar, o que falar e para quem falar. Porque pode parecer óbvio, mas muita gente não entende já o seu público. Já começa não sabendo para quem falar. E aí, como a gente falou antes, quem fala com todo mundo não se comunica com ninguém, porque não adianta só eu saber a técnica de oratória, eu saber como me portar, se eu não sei qual mensagem e de que forma que eu vou passar essa mensagem. Então, por isso que linguagem e influência são os 2 últimos pilares, porque nós, todo ser humano é um influenciador nato, né? Quando alguém vê ali que a gente foi no restaurante X e nos pergunta se é bom e vai também, isso já é uma forma de influenciar. Sim, mas a gente pode influenciar de uma maneira estratégica, trazendo isso para o nosso negócio, para a nossa vida profissional. Então, por isso que são os últimos 2 pilares, que é o que a gente vai trabalhar lá no final, que aí sim é como entender a oratória, como entender quais são as formas de comunicar,
mas já sabendo, né, quem eu sou, o que eu faço, para quem eu faço, e a melhor maneira de trazer isso para o seu público. Né? Eu acho que faz muito sentido porque, na verdade, precisa ser intencional. E o que eu falo de intencional é se conectar. Você precisa se conectar com o teu público. O nosso time de marketing interno aqui tem uma camisa que está escrito transformar segundos em minutos, né? Hashtag gerando fãs. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando a gente pega o nosso celular, a gente está passando ali no Instagram, a gente está folheando, né? Tá passando, tá passando. Então, são segundos que passa, de repente, ali um post teu, um vídeo teu. Como é que você faz aqueles segundos virarem minutos? Como é que você faz a pessoa parar e ficar prestando atenção em Prende a você? atenção dela. É se comunicando, é saber se comunicar. Só que, ao mesmo tempo, olha só como isso aqui é lindo, turma. Se você falar para todo mundo, você não vai estar se comunicando com aquela pessoa certa. Por quê? No momento que você aprende qual é o teu público, você sabe o que falar para ela, né? Você vai falar sobre o teu produto, seu serviço, mas como falar para ela? Ou seja, você vai se conectar com aquela pessoa. Então, é muito isso que vocês estão trazendo, correto? Exatamente. Ó, de verdade. Olha a sinergia, né? Olha a sinergia, É né? bem isso, Exatamente, né? É Muito porque- bom. É que pessoas se conectam com pessoas, a gente está E conectada era aqui essa desse frase lado. que eu ia trazer, que é justamente isso, pessoas se conectam com pessoas, então aquela comunicação ali que a gente já está tão acostumada, né, tão acostumado de rolar o celular, ela precisa realmente impactar, a gente falava antes em 3 segundos, agora já é 1 segundo, porque é muito É um rápido, movimento. né? Muito rápido, né? E aí tem muito a ver, quando a gente fala de comunicação também, a gente fala muito de neurociência e de neurocomunicação, né? Como é que o nosso cérebro funciona. E com tanta tecnologia, com tanta informação, como fazer realmente as pessoas prestarem atenção? Porque tempo é a nossa maior moeda hoje, né? Então, quando a gente se comunica, a gente tem a intenção de fazer com que alguém invista o seu tempo no nosso conteúdo, invista o seu tempo no que nós temos para vender para o mundo. Então, esse é o grande desafio. Por isso que é tão importante ser intencional, acreditar na sua própria história e contar o que a gente é. E não tentar inventar um personagem ou se adequar ali dentro de um modelo pré-estabelecido, porque aí não vai sustentar e nem funcionar por muito tempo. Né? Legal demais. Eu como estou num papel de liderança aqui na Somax e também realizo muitas reuniões consultivas de venda, eu preciso comunicar muito com o meu público. Eu também, sempre quando eu posso, eu estou lendo alguma coisa sobre neuromarketing, né, neurociência, e entender por que as pessoas fazem o que fazem o tempo todo é muito importante para a gente também conseguir se comunicar, correto? Acho que é por isso que vocês trazem muito essa pegada também, né? Isso. E a nossa própria, a gente trabalha com essa trilha. Então, só recapitulando: alcance, magnetismo, posicionamento estratégico, linguagem e influência. A gente acabou criando, então, um método amplo de comunicação lucrativa. E olha só, nossa olha que empresa legal. chama Amplitude. Olha que Amplitude. coincidência. Nossa! Muito bacana. Mas é a intencionalidade. Mas, assim, demos sorte porque esses elementos realmente acabam trazendo o nome ali da nossa empresa também. Não, e achei legal também a ordem cronológica para isso acontecer. Porque, né, como a Suelen explicou, faz muito sentido. A Thaís explicou, faz muito sentido, né? Você primeiro precisa entender, por exemplo, Uma quem é o teu trilha. público, para depois você aprender a falar, como falar, né? Isso. E o público, quando a gente está se comunicando, a gente está se comunicando com outra pessoa. Ah, mas o meu público são empresas. Mas empresas são formadas por pessoas. E a gente muda o tempo todo. Então, a comunicação ela é um organismo vivo. A nossa trilha de conhecimento das nossas mentorias, que a gente tem tanto a de comunicação lucrativa para habilitar essas características ou essas habilidades que tornam uma pessoa um excelente comunicador, a gente também tem uma de palestrante, para quem quer dar um próximo passo e realmente dominar essas ferramentas de storytelling, de presença de palco, para encantar as pessoas, né, e motivar o maior número possível de pessoas através desse conteúdo. Mas está mudando o tempo todo porque a gente muda. Então, o pós-pandemia, ele teve uma alteração muito grande no nosso comportamento. A gente também fala de gatilhos mentais, e isso também se popularizou e a gente até está meio saturado, porque está todo mundo usando os mesmos gatilhos, então a gente já não está mais tendo as ações com os gatilhos que funcionavam antes. Então, precisa entender o que a gente está buscando. A inteligência artificial é uma outra revolução. Quando a gente falava ali de redes sociais, vamos usar esse exemplo, porque muitos empreendedores, muitos empresários estão usando a inteligência artificial também para a produção de conteúdo nas redes sociais, que era uma das grandes dores, né, do público de modo geral.
Só que a inteligência artificial, ela tá deixando todo mundo meio que falando a mesma coisa. Então, a gente tá assim, é mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, que a gente tá buscando essa verdade, essa autenticidade. Então, quando alguém fala com a gente com naturalidade, a gente se encanta, porque a gente tá carente de verdade. E as pessoas acabaram entrando em caixinhas que elas acham que funcionam, porque antes funcionavam, que hoje já não funciona mais. Então, o comunicar, quando a gente diz que não é sair falando, é entender quem você é, para quem você quer falar e qual a melhor forma de trazer essa informação. Não adianta eu me comunicar com um público mais maduro, de repente, num TikTok. TikTok eu preciso falar com um público mais jovem, tudo bem. Não estou dizendo que os maduros não estão no TikTok. Mas a gente tem que entender a linguagem. Então, a gente precisa conhecer para quem que a gente quer falar, mas antes a gente precisa ter certeza no que a gente vai falar, né? Quem Muito que nós somos. Isso. Eu sempre falo com o nosso time de marketing aqui dentro que a gente não pode terceirizar o que a gente precisa fazer para a inteligência artificial. A gente pode pegar ela como um auxílio, né? Então, é muito disso. A galera tá colocando lá para gerar uma copy e aí ela pega exatamente o que a inteligência artificial gerou e vai falar. E publica. Cara, é muito mais fácil você gerar a sua copy e pedir para a inteligência artificial analisar, ou para ela refinar, ou para ela gerar e você fazer o contrário, você refinar, você trazer a sua expertise. Quando a gente começou aqui, turma, né, eu explicando um pouquinho da dinâmica do nosso podcast para elas, eu falei assim, não tem roteiro. Vocês podem ver que a gente não tem papel, não tem nada aqui, celular, a gente não está se baseando em nada. A gente falou assim, vamos trocar ideia. Eu acho que sai muito mais coisa legal quando a gente está trocando ideia, quando a gente realmente está contando daquilo que a gente faz. Todos os nossos podcasts seguem essa linha de raciocínio que eu trago vocês duas, que são experts naquilo que vocês fazem, gostam de falar, dá para ver o brilho no olhar de vocês, né? Falam se deixar, a gente vai até 3 horas o podcast hoje. Pois é, daqui a pouco o Márcio tem que vir cortar a gente, senão a gente daqui a pouco passa aqui o horário, né? Mas isso gera muita conexão, né? E isso vocês também levam nas mentorias, em algum momento do conteúdo de vocês? É porque comunicação é emoção, né? Então, a gente sempre fala... não adianta você falar uma mensagem aqui se a tua linguagem corporal não está adequada, se não tem esse brilho no olho, né? Porque o entusiasmo, às vezes, ele vem de mais do que a própria mensagem que a gente passa naquele momento. Então, o corpo fala, né? O tempo Totalmente. todo, né? O corpo está aqui. Eu posso estar dizendo, concordando contigo, mas se eu estiver assim... Nossa, eu tô tão feliz nesse podcast hoje. Né? Olha a animação. Olha a minha mensagem, estou tão voz, feliz. né? Mas O olha a tom voz de caída. voz. É triste, né? Triste, chateada. Então, tudo isso é a linguagem, né? O que a gente fala, linguagem verbal, mas a não verbal, ela conta muito. Isso a gente trabalha lá em linguagem e influência, porque não é... Já ouviu aquela expressão assim, não foi o que você falou, foi a forma como você falou. Que pode ser tanto para o bem ou para o mal. Então, tudo isso é intencionalidade. A postura, a gente até fala que uma palestra, por exemplo, um palestrante, ele começa a dar a sua palestra mesmo antes de subir ao palco e pegar o microfone. A primeira pisada dele já dita a cadência, a energia. E ele não falou nada. Ele só pisou. Mas se ele já entra assim, tu já pensa, tá nervoso? Não vai ser. A gente já faz um pré-julgamento. Ai, que feio. Fala, mas a gente tem preconceito. A gente olha, a gente já... É meio que instintivo. O corpo dele tá falando o corpo pra gente, dele tá se comunicando com a gente, né? E aí, imagina assim, a gente começar aqui o podcast, vamos falar de comunicação lucrativa. Então, a gente começou, tu passou a bola para nós. Ai, que eu tô um pouco nervosa, assim, ai, gente, desculpa se eu der uma gaguejada. Qual que vai ser a minha credibilidade para falar sobre comunicação lucrativa com uma introdução de centavos, né? Vamos dizer assim. Isso aí. Então, vai ser a não vontade dá do pra chamar os público de mentorados assistir. de milionário. De né? milionário. Oi, milionário. Oi, milionário. Com voz baixa, para dentro. Não vai passar credibilidade. Tudo isso a gente tem em toda essa trilha, né? De entender quem nós somos, para quem que a gente vai falar e de que forma. Então, não dá para separar. Não dá para pegar uma coisa aqui ou uma ali. Tá tudo amarrado, é por isso que a gente chama de trilha. Total. E o Alan falou de sorriso, né? A nossa voz, ela comunica o tempo todo. Então, se a gente ligar para alguém, hoje já é mais raro, né? O WhatsApp substituiu, mas a gente sabe perfeitamente se aquela pessoa ela tá num astral bom ou se ela tá num astral mais baixo, porque a voz, independente da mensagem, mas a voz já nos comunica algo também. Então, falar sorrindo
É uma técnica também de É comunicação. científico isso, É inclusive. Né? Científico. A O gente nosso utiliza cérebro muito isso em entende. vendas. Toda vez que a gente está treinando uma nova pessoa que está no nosso time de venda, a gente fala, cara, fala sorrindo o tempo todo. Manda um áudio sorrindo. Né? Isso tem dois Exatamente. pontos muito positivos no meu ponto de vista. Né? Sempre quando eu treino a minha equipe aqui, eu falo, cara, primeiro que você vai se sentir bem. Porque você está mandando um áudio sorrindo, você está Manda falando comunicação sorriso, pra então cá que você tá tudo. libera química no teu corpo, né? Exato. De êxtase, de felicidade, o seu dia vai ser mais leve. E a pessoa consegue, né, perceber isso do outro lado, que é exatamente o que você está falando, né, Thaís? Completamente. A gente fala para mudar o dia de manhã, às vezes, acordei meio ruim já. Eu uso Vai muito essa dirigindo, técnica vai andando. de acordar e já fazer esse movimento aqui, porque eu já mando uma mensagem para o meu cérebro que o dia vai ser bom, que tá tudo bem. E se no meio de uma situação também, às vezes, mais conflituosa, né? Dá aquela vontade, a gente diz, de perder o réu primário em algum momento, porque alguém nos tira do eixo. Melhor coisa também, para, respira e sorri, porque tu já vai conseguir regular aquela emoção e voltar realmente, né, Principalmente no para um líder, né? Que ele vai precisar chegar na empresa dele, vai precisar influenciar outras pessoas. O cara chegar tímido, o cara chegar para baixo, o cara não chegar feliz, tá errado. E para a galera de venda. É muito importante. Eu sempre falo, cara, se você não tá feliz, finge a felicidade. Você precisa estar feliz aqui dentro. Porque venda é muito isso, venda é muito rapport, né? O cara precisa participar, transmitir aquela felicidade dele para a pessoa que ele está falando do outro lado. Porque as pessoas gostam de se conectar, e aí vem de novo, sabe, a importância de se comunicar com felicidade, sabe, de se conectar com pessoas felizes, pô, pessoas alto astral, pessoas que realmente estão seguras naquilo que está falando, né? Não é a abertura de centavos, né? Tem que realmente chegar chegando, né? Vamos Energia dizer assim. de milhões. Energia de milhões, exatamente, cara, muito legal. A gente pratica isso aqui. Às vezes a gente vem muito pelo instinto, mas é muito melhor saber, né? Há muito pouco tempo, me perguntaram numa caixinha de pergunta no Instagram qual foi o maior erro que eu cometi na minha vida de empreendedor, né? Erro a gente comete o tempo todo. Empreendedor não nasce sabendo, a gente vai aprendendo. Eu gosto de dizer que erro e falha são duas coisas completamente diferentes. Falhar é você saber o que precisa ser feito e não fazer. Errar é você fazer por tentativa e erro, né? Mas, entre tantas, o meu pior erro foi não ter buscado ajuda externa rápido. Não foi buscar ajuda Que externa não é rápido. só teu. Todo mundo. Então, Todo olha mundo só passa que por isso. interessante, turma. Você quer saber mais sobre comunicação lucrativa? Tem duas pessoas aqui incríveis, né? Da Amplitude, com um programa Ampli, para melhorar isso para você, cara. Então, não perde tempo. É importante para o teu negócio, é importante para a tua vida saber ser um bom comunicador, para ter mais resultado, para influenciar pessoas, para saber se comunicar com o teu público e, obviamente, colocar mais dinheiro no caixa. É isso? A gente sempre conta essa história que a primeira mentoria que a gente contratou, a gente tinha na conta exatamente o valor que custava. Sobrou R$3, na verdade. Sobrou R$3, Pra ser bem precisa. Mas foi um custo ou foi um investimento? É isso que eu ia dizer, porque a gente se olhou e falou, será, né? Tem certeza? E aí, não, vamos. E até nesse dia eu estava um pouco mais empolgada. A Suelen falou, porque a Suelen é financeiro, né? Eu sou mais emocional. A Suelen é mais racional. Não, eu sou racional. Ela traiu sua emoção aqui no topo. E ela dá aquela racionalizada. Então a gente equilibra. Peraí, volta Calma pra cá, aí, vamos analisar. E aí eu tava ali, né? Não, vai dar bom, vamos contratar. E ela, meu Deus, vai sobrar R$3 aqui. E eu te digo que foi o melhor investimento que a gente fez, porque encurtou, assim, todos os nossos caminhos. A gente conseguiu desenvolver em 6 meses o que a gente não tinha desenvolvido ali em 2, 3 anos. Então, é por isso que a gente fala, veja sempre, não a gente, né? Enfim, ou se for a gente, ótimo, mas se não for a gente, outro mentor de comunicação, mas invista nisso, porque o mentor, ele traz a experiência dele, o que ele já validou, o que ele já testou, o que ele já errou e consertou lá no meio, e ele encurta os nossos caminhos. E com a gente foi muito isso, assim, tanto que depois a gente já contratou outras mentorias, e aí com 4, 5 vezes o valor lá da primeira, mas valeu cada centavo, porque a gente consegue virar chaves que sozinho a gente não consegue. E é um grande erro do ser humano, né? Não pedir ajuda. E a gente sempre fala, peça ajuda, porque sempre tem alguém para nos estender a mão e nos Deixa eu fazer ajudar. uma pergunta provocativa para vocês. Vocês pilotam moto?
Eu tive não. bis quando eu era novinha, então moto grande eu nunca pilotei. Legal, então vai servir para as duas. Vocês pegariam hoje, uma moto 1.000 cilindradas, começariam numa reta com ela, chegaria a 300 quilômetros por hora, sabendo que logo depois vão começar um monte de curva fechada. Vocês fariam isso? Não. Não, né? Por quê? Porque vocês não estão preparadas. Eu nem consegui Correto? sair da bicicleta ainda, imagina. Imagina fazer isso. Legal. Por que para a empresa precisa ser diferente? Por que você vai Exato. começar a conduzir uma empresa, daqui a pouco você está numa reta, é onde você começa a fazer alguma coisa, pega a velocidade. Como é que você vai dar conta que na hora que chegar os desafios? Só vai conseguir se você estiver preparado. Mas olha só, eu não pilotaria, mas eu embarcaria se eu soubesse que o piloto era bom. Não é? Pega na Esse mão, é o né? papel do Pega na mentor. mão, junto, vamos fazer, mas você está se preparando para conseguir Exatamente. atingir Pra uma depois. velocidade legal e enfrentar as curvas, que são os desafios que o teu negócio vai ter lá na frente. Mas esse é o papel de buscar ajuda externa. Exato. Pega lá um piloto de corrida profissional, pede para esse cara te treinar. Eu garanto que você vai conseguir, cara. Pegar uma reta, atingir uma alta velocidade e quando chegar às curvas, você vai conseguir fazer as curvas com excelência, não vai cair. Não vai sofrer um acidente e às vezes até morrer. Tem muito negócio que morre por causa do ego do dono, né, ou dos sócios de não buscar ajuda externa. E eu falo hoje, cara, os meus melhores investimentos são em conhecimento com ajuda externa. Foi onde a gente conseguiu acelerar muito o nosso negócio. Tanto que hoje nós somos uma franquia, diga-se de passagem, a primeira e única franquia de proteção e privacidade de dados do Brasil, onde a gente encapsulou todo o nosso conhecimento de anos fazendo o que a gente faz, de buscar ajuda externa. A gente encapsulou isso porque o modelo de franquia é exatamente isso, né? Você pega toda a tua metodologia, franquia, conhecimento, tudo validado, entrega para uma outra pessoa e fala, cara, se você fizer a mesma coisa que eu fiz, que eu estou te ensinando aqui, você vai ter o mesmo sucesso que eu tenho, né? Então, muito disso a gente acelerou por causa de ajuda externa. Exatamente. Tu sabe tudo? Tu é bom em tudo? Não, eu trocaria tudo que eu não sei, tudo que eu sei pelo que eu ainda não sei, só para você ver como eu ainda tenho coisa para aprender, né? Então, exatamente. A gente não é boa em tudo, a gente não sabe tudo. Então, mas a gente precisa ter a humildade e a coragem de puxar aquelas pessoas que sabem ou que já passaram por aquilo. Eu e a Thaís, aqui dá para ver, né? A gente tem perfis de comunicação diferentes, a gente tem bagagens similares, porém diferentes. Nós somos perfis distintos, né? Ela tem a parte mais emocional, eu tenho a parte mais racional. E a gente traz toda essa vivência. Então, assim, por mais que seja mesma formação, a gente trabalhou juntas num período, a gente tem bagagem de comunicação. Se conversar comigo e com a Thaís, são duas pessoas completamente diferentes. E não é porque nós somos sócias da mesma empresa que a gente fala sobre os mesmos assuntos que uma é cópia da outra. Uhum. Nós não somos iguais. E o que acontece? As pessoas, e aqui tem um ponto também importante. É muito bacana você se inspirar em outras empresas que já têm resultado, em outros profissionais que são bem-sucedidos e olhar as coisas boas que aquela empresa, aquele profissional faz, só que adaptar para a sua verdade. Porque quando você começa a comunicar só porque a empresa X fez daquela forma e funcionou, provavelmente você vai funcionar, só que até quanto tempo se você não colocar a sua verdade? Então, a intencionalidade e a autenticidade, elas precisam caminhar juntas. E é isso que é o mais bonito que cada um tem. A franquia, meu Deus, é o caminho das pedras. Uhum. Vocês já entregam o negócio pronto, que a pessoa ela vai dar sequência, também colocando a verdade dela, que é um dos valores que vocês têm aqui, né? Do atendimento, dos diferenciais, da parte do cliente. E isso é uma humanização. É isso que o mercado hoje está pedindo. Com tanta tecnologia que é extremamente importante, com a parte de inteligência artificial que veio para nos ajudar, a gente está precisando cada vez mais de alguém que olhe pela gente. Muito. Então, esse é o grande X para qualquer negócio. Então, você que está aqui assistindo, já leve isso para sua empresa, para sua realidade, que já é uma grande diferença. A gente vê menos mecânico e mais gente. Perfeito, muito legal. Meninas, a gente está chegando no nosso momento, chegamos para somar, é onde vocês vão trazer um insight muito legal para a turma, aquela dica matadora que o cara pode começar a botar em prática depois que ele acabar de assistir o nosso conteúdo
Então, enquanto vocês estão pensando aí no que vocês vão falar, tá? Eu vou deixar cada uma de vocês trazer alguma coisa legal. Eu quero dar um recado para ti, se você ainda não está se cadastrado aqui, né? Não está inscrito no nosso canal, já aperta o botãozinho aí. Também não deixa de dar aquele like legal, pô, acho que o like já tá pago aqui com tudo que elas trouxeram pra gente. Clica aí para que o YouTube, o Spotify entenda que esse conteúdo é relevante, possa direcionar para cada vez mais pessoas, porque você sabe da importância de se comunicar. E também compartilha isso com o teu amigo, com um colaborador teu, com o teu time de vendas. É importantíssimo ele aprender a ser um bom comunicador e com certeza você vai ter muito mais resultado. Beleza? Beleza, meninas. Chegamos então no nosso momento, chegamos para somar, onde você vai trazer aquela dica muito legal para quem está ouvindo a gente, aquela dica matadora que ele vai poder já usar assim que ele acabar aqui. Fique à vontade, quem quer começar primeiro? Posso ir, vamos lá. Manda bala. Então, quero deixar claro aqui para você que quem fala com todo mundo não se comunica com ninguém. Então, para que você realmente consiga se comunicar com as pessoas que são do seu interesse, que é o teu público, na verdade, você primeiro precisa se conhecer, entender qual que é o teu propósito, o que você tem de diferencial, como que você faz de diferente e conhecer o seu público para você conseguir falar realmente a linguagem dele e aí sim se conectar verdadeiramente. Porque não basta falar, o público, né, o outro precisa entender. Então, como que você vai ser entendido? Se você falar o que faz sentido para aquela audiência. Muito bom. Isso tudo porque comunicação é lucro, mas para lucrar você precisa comunicar. Comunicar com intencionalidade, com estratégia e acreditando na sua história, porque pessoas se conectam com pessoas. Caraca, legal demais, turma. É isso. Meninas, deixa também o contato de vocês, uma rede social, como é que a galera hoje consegue encontrar vocês? A gente também vai deixar aqui na descrição, obviamente, mas pode falar aí as formas de contato com vocês. Então, a gente tem ali um Instagram, que nosso Instagram é bem facinho de localizar, é Sou Amplitude. Por que Sou Amplitude, se o nome da nossa empresa é Amplitude Comunicação e a gente criou ali um Sou Amplitude? Porque ser amplitude é um movimento que a gente quer propagar, que as pessoas sejam amplitude na vida de outras pessoas, nos negócios, que elas consigam trazer essa mensagem boa, como a Thaís disse lá no começo, se você não está entregando, tem outros profissionais entregando, então tu está fadando o teu cliente ao prejuízo, né? Digamos assim. Então, é @souamplitude nas redes sociais. Lá você encontra conteúdo de comunicação, como destravar o medo, né? Como ir quebrando esses bloqueios que nos impedem de ter uma comunicação lucrativa. Tem bastante conteúdo ali para você que tem vergonha de falar em público, de gravar vídeos, de como se conectar. E a gente adora tomar um cafezinho. Então, quem quiser nos conhecer melhor também, fica super o convite para tomar um café conosco, né, Thay? Isso aí. Acessando o @souamplitude, a gente tem ali também os nossos contatos de WhatsApp. Então, pode chamar, tá ali especificado o da Suelen e o meu. E a gente realmente adora tomar um café, sentar, trocar ideia. Então, fiquem bem à vontade se quiserem mandar perguntas. Enfim, a gente responde também sobre o tema de comunicação lucrativa e sobre outros temas relacionados à nossa área. Legal, turma. Obviamente aqui você não vai conseguir consumir tudo que você precisa para ter uma comunicação lucrativa. Então, além de ter feito essas anotações, se não conseguiu, volta o conteúdo todo de novo, faz agora a anotação, mas começa a seguir as meninas lá, faz um bate-papo com elas, porque você descobriu a importância. Isso aqui a gente trouxe com muita clareza, né? A importância de se comunicar. E olha que tema legal, comunicação lucrativa. Você consegue lucrar bem mais se você soubesse comunicar com o público certo. Acho que esse foi o insight melhor que a gente pegou aqui dentro, né? Então é isso, turma. Bora para a próxima. Então, meninos, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. O bate-papo foi ótimo, tenho certeza que vai ser um sucesso. E sempre que não quiserem, a porta está aberta para vocês. A gente é que agradece pelo convite, pela oportunidade e realmente, sempre que nos chamar, a gente vai estar aqui porque nós amamos a Somax e ficamos muito felizes de passar essa manhã aqui com vocês. Foi uma conversa milionária, digamos assim, a gente está muito feliz e que seja o primeiro bate-papo de muitos. Boa, legal demais. Isso aí.